Hora de conversar com o nosso correspondente, Jamil Chad, que mais uma vez fala sobre a situação na Ucrânia. Guerra de Rússia e Ucrânia, que já passou de um ano, quando começou o conflito. Eu lembro que conversávamos aqui e discutíamos, né? Até quando isso vai, né? Quando é que isso vai parar? E hoje, dia 7 de abril de 2023, ainda estamos falando sobre esse conflito e sobre a participação de outros países, como Brasil e China, que tentam defender uma saída de uma negociação aí pacífica, né, para essa guerra que já perdura. Não é isso, Jamil? Boa tarde, bem-vindo. Débora, boa tarde a todos. É como você colocou, é uma guerra que ela obviamente já dura mais de um ano, mas a gente precisa entender muito bem que ela não é uma guerra que é uma guerra da Ucrânia, ela acontece na Ucrânia, mas ela é uma guerra que obviamente tem uma repercussão internacional, ela redefine as fronteiras da Europa, mas ela também redefine a própria ordem internacional. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender porque é tão difícil agora colocar um fim a esse conflito. O que está em jogo não é o território ucraniano apenas, uma cidade ou outra cidade da Ucrânia, o que está em jogo é a própria ordem internacional. E por isso que ela é tão complicada e os caminhos para a paz são tão complicados. Agora, o que é que vai acontecer? Vamos tentar entender os próximos passos. Em primeiro lugar, vamos deixar muito claro aqui, Débora, que se existe uma pessoa no mundo que tem a capacidade de influenciar ainda Vladimir Putin a ir numa direção ou noutra, essa pessoa é Xi Jinping, o presidente da China. Desde a implementação de várias sanções comerciais, financeiras, diplomáticas contra a Rússia, o que a gente viu foi a Rússia mudando o eixo da sua economia e ficando ainda mais dependente da China. Portanto, a China hoje tem um poder de influência que nenhum outro país do mundo tem sobre a Rússia. A China pode, eventualmente, ser decisiva para essa guerra. Não é por acaso que nós tivemos, nessa semana, Emmanuel Macron indo para a China, a Comissão Europeia também visitando a China, uma expectativa muito grande em relação a qual seria a posição de Xi Jinping. E na semana que vem, temos finalmente a visita do presidente Lula à China, visita que já deveria ter acontecido, mas, claro, por conta da pneumonia do presidente, isso foi adiado. E nós temos a informação de que nos bastidores está sendo negociado, sim, uma declaração conjunta de Brasil e China defendendo a paz na Ucrânia. Mas até aí você diria, bom, mas quem é que não defende a paz, né? Afinal de contas, é o desejo de todos. Mas é aí que começam os problemas. Porque para um grupo, a paz pode significar, inclusive, uma derrota. Vou tentar aqui ser mais claro. Como é que você convence, Débora, Vladimir Putin a retirar suas tropas da Ucrânia sem que isso signifique uma derrota? Ou, do outro lado, como você convence a Ucrânia a dizer que a guerra terminou e aceitar uma paz com as tropas russas no seu próprio território? Ou seja, é muito complicado hoje falar em paz, num cessar-fogo, porque não há um consenso sobre o que isso significa. E por isso, até mesmo essa declaração entre Brasil e China, ela é tão complicada de ser negociada. Ela está sendo negociada, a ideia é de que o texto traga algum tipo de sinalização sobre a necessidade de canais de diálogo entre basicamente as potências internacionais e os dois governos envolvidos, ou seja, a Rússia e a Ucrânia, mas aí a grande preocupação é que paz estamos falando exatamente e até que ponto essa paz significa para russos ou ucranianos, de fato, uma derrota. Enfim, é toda a complexidade da negociação diplomática nos bastidores e, claro, num momento absolutamente chave do cenário internacional. Pois é, quero até compartilhar com os nossos ouvintes. Acho interessante como você bem pontuou, estava lendo um texto seu, quando você diz o seguinte: enquanto os Estados Unidos querem deixar bem claro, né, querem que colocar que a Rússia é a principal vilã da história, né? A Rússia violou a Carta das Nações Unidas, seria o único agressor e a Ucrânia a única vítima, enquanto essa é a visão dos Estados Unidos, o governo chinês rejeita qualquer referência acusatória contra a Rússia. Então isso exige, como você bem colocou, esse malabarismo diplomático, né, Jamil?
muito malabarismo diplomático. Inclusive, eu estou muito curioso para saber como é que o Itamaraty vai fechar essa equação. Por quê? Porque no mês passado nós estivemos lá na Casa Branca, inclusive na visita do presidente Lula com o presidente Biden, no qual, aquela reunião terminou com uma declaração conjunta na qual os dois líderes concordavam em condenar a agressão russa. Ou seja, o governo americano tem hoje um documento assinado por Luiz Inácio Lula da Silva condenando a agressão russa. É isso que está escrito naquela declaração conjunta entre Biden e Lula. Agora, Lula vai chegar em Pequim e, em Pequim, ele não vai poder falar em agressão russa. Quer dizer, ele até pode falar, mas não haverá um comunicado conjunto entre Brasil e China condenando a agressão da Rússia. Vai exigir, sim, um malabarismo diplomático muito habilidoso para sair dessa com uma declaração que atenda aos americanos, mas também atenda agora os chineses. Não vai ser fácil, essa negociação está acontecendo, não é por acaso que ela não foi encerrada ainda, é uma negociação extremamente complicada, porque envolve justamente isso, uma posição de equilíbrio, mas um equilíbrio muito delicado, Débora, um equilíbrio que, obviamente, ele é frágil, porque qualquer escorregão em qualquer palavra que você usar, ela, obviamente, significa uma outra coisa. Enfim, é uma guerra bastante complexa e não adianta dizer eu não tenho nada a ver com ela. Todos nós, no mundo inteiro, temos uma relação direta hoje com essa guerra. Não apenas pela inflação dos preços de petróleo ou pela inflação no preço dos produtos agrícolas, não é só isso. A implicação direta disso é porque é uma guerra que viola fronteiras, que viola princípios do direito internacional. Você diria, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui no Brasil, o que eu tenho a ver com essas violações? Bom, se nós não acharmos que isso é um problema, não adianta depois, um dia, o território brasileiro, tomara que isso nunca aconteça, mas o território brasileiro for invadido e você dizer, não, olha, mas não tem nada a ver. Não, lembra, lá em 2023, você disse que a agressão russa não era um problema tampouco. Então, tudo absolutamente interligado e, claro, é uma guerra que ela é redefinidora, inclusive, da ordem internacional. Muito bem, Jamil. A gente volta a conversar na segunda-feira. Quer dizer, Fábio França e Adriana Araújo já estarão por aqui. Um bom fim de semana para você. Boa Páscoa com muito ovo de chocolate suíço. Tem ovo de Páscoa, chocolate suíço aí, ô Jamil? Já garantiu? Seu coelhinho da Páscoa já passou por aí? Débora, sabe o que eu costumo dizer? Não é para causar inveja para ninguém, não, mas eu costumo dizer que aqui todo dia é Páscoa. Ah, meu Deus, que chato. Não é para causar inveja, não, tá bom. Então não, aproveita. Não é, não. Uma Páscoa doce para você, Jamil. Um beijo, até a Para próxima. você também. Um beijo a todos. Obrigada. Agora